Oi. Então, continuando aí a herança de tipos sanguíneos, né, herança de sangue, agora a gente vai falar do fator RH, tá bom? O que é esse lance de RH? RH, todo mundo deve saber isso. Tipo, não basta você saber se o sangue é A, B, AB, O. Sempre vem, né, um mais ou menos, né? A pessoa saber, você é A positivo ou A negativo, né? B positivo ou negativo. O RH é esse lance do positivo e do negativo, tá? Aqui, então, você está vendo, né, tipo, bolsas de sangue, né, de coleta de sangue, que já são identificadas, né, então não basta o tipo sanguíneo O, A, B, saber se aquilo é positivo ou negativo. Por que que precisa, né, uma etiqueta tão grande assim? Porque pode dar ruim, né, se você for, né, usar esse sangue em alguém que não é compatível, né? Então vamos entender aí como é que funciona esse negócio. Então, na real, o fator RH é o quê? É uma proteína, é um conjunto de proteínas, na verdade, né? Presente nas hemácias. Lembra que a gente estava vendo a hemácia A e B, né? Que eu colocava as letrinhas A, B aqui, né? Então agora eu vou colocar essa R aqui, porque é relacionada ao RH, tá bom? Então ela também fica aqui na capinha das hemácias, né? Na membrana das hemácias. Então a proteína é presente nas hemácias da maioria das pessoas. Tá? Então, em torno de 85% das pessoas têm essa proteína. E as pessoas que têm, elas são as RH positivas. É positiva porque ela tem, certo? E as pessoas que não têm, né, que é um mínimo lá, tipo, em torno de 15 a 20% das pessoas, né, em uma população, não tem essa proteína, então elas são os que não têm, são os negativos, tá? RH negativo, tá? Só que veja uma coisa, lembra quando a gente tinha mostrado lá as hemácias que tinham tipo a letrinha A aqui, né? Que elas tinham antígeno A, proteína A na membrana delas. Mas no plasma, que é essa bagaça que eu coloquei aqui, né, para representar a parte líquida do sangue, que é o plasma, no plasma elas tinham um antígeno. Então, tipo, se elas tinham proteína A aqui, elas tinham, né, o anti-B aqui, né? Para poder atacar qualquer hemácia B que entrasse, porque aqui é tipo A, né? Só que o RH não é assim, entendeu? Existe o anti-R, né, que é a proteína, né, que o anticorpo que vai estar aqui no plasma, tá? A glutinina, anticorpo glutinina, nesse caso, funciona igual, né? Mas ele não está naturalmente aqui. Você está vendo aqui? Não, ele não está aqui. Não ocorre naturalmente. Isso é importante você saber isso, tá? Então a glutinina, ou seja, o anti-R, não ocorre naturalmente no plasma da pessoa. Aí quando que ele vai acontecer? Quando essa pessoa, vamos supor um RH negativo, a pessoa que não tem, né, o negócio, essa pessoa tiver contato com sangue RH positivo, tá? Se for um pouquinho de sangue já é suficiente, tá? Para acontecer o estímulo. Então lembra que isso daqui ele funciona como antígeno, né? Então ele vai sensibilizar o organismo da pessoa para ela começar a produzir os anticorpos, né, que são anticorpos aglutininas, né, nesse caso, aqui, né, que vão atacar isso aqui, tá? Mas então só vai acontecer se aparecer lá hemácias positivas, né, com essa proteína no sangue de alguém que não tem, que é o RH negativo. Tá? E aí o que que acontece? Vai rolar aquela mesma coisa que você já tinha visto em pessoa que tipo sangue A recebe um sangue B. O que que acontece? Começa a produzir os antes, né? As aglutininas, né? Que daí o que que elas vão fazer? Elas vão começar a atacar, vão começar a cancelar as proteínas que estão aqui. E o que que acontece? As hemácias, né, acabam morrendo, e tal, vai acontecer a aglutinação do sangue. Se foi pouquinho sangue que a pessoa entrou em contato, tudo bem, não vai ter muito problema. Agora, você recebeu uma transfusão monstruosa de sangue, né, uma bolsa inteira de sangue do RH positivo, sendo que ela é negativa, vai dar um ruim, né? A pessoa vai entrar em choque, vai ter, né, uma puta reação alérgica, vai ter vários problemas. Pode até morrer, né? Um negócio bem grave. Por isso que eles já colocam no sangue lá bem grande, né? O positivo e o negativo, que é para não dar ruim, tá? Então, assim, se a pessoa ela teve contato com esse sangue, vamos supor, a pessoa é RH negativo, né? Ela teve contato com o positivo, mas era pouquinho sangue, lá. Então agora ela vai ter no plasma dela. Ela não tinha naturalmente, mas agora ela tem. Porque ela entrou em contato com outro sangue, certo? Ela não morreu, entrou em contato, ela sobreviveu e agora ela vai ter, né, as aglutininas,
que é o anti-RH no plasma dela, tá bom? Por isso que eu coloquei aqui, agora tem glutaminas anti-R no plasma da pessoa, tá? Você já vai ver quando que é essa situação aqui mais frequente de acontecer, tá? Já já nós já vamos estar falando disso, tá? Agora vamos olhar esse lance aqui, que é os genótipos, né? Então, como que são os genótipos das pessoas positivas e negativas para RH, né? Acontece que você ter RH o gene é dominante, é o gene que a gente coloca, então é um R, né? Um R grandão, tá? Então, R é rão, é porque a pessoa é homozigota para ter essa proteína aqui, né? O RH. Então, é um RH positivo. Ou se ela tiver um Rzinho, aí ela também vai ser RH positivo. Então, o RH positivo ele tem duas possibilidades de genótipo. A pessoa pode ser assim ou a pessoa pode ser assim. Se ela for assim ou assim, ela vai ser positiva do mesmo jeito. Por isso que positivo tem mais na população, entendeu? Porque tem duas possibilidades de genótipo. E o recessivo é o cara que não tem o RH. Como que é o genótipo dele? É rinho. São dois genes, né, dois alelos recessivos, então ele não vai ter a proteína, certo? Bem tranquilo isso daqui, bem simplesinho, né? Qual que é o problema do RH? É que ele entra junto com o sistema ABO, entendeu? Então você vai ter que ficar lidando com duas coisas ao mesmo tempo, tá? O sistema ABO, que nessa altura do campeonato você já deve estar, né, craque nele, você já deve ter decorado quais são os genótipos de cada tipo, né? A hora que um genótipo tipo O é o izinho, tipo A, ele tem dois genótipos, né? Ele pode ser isão A ou isão A, izinho, né? Essas coisas tem que saber, tá? Porque senão não tem como se trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo. E esses R's aqui são relacionados então ao RH, tá? E geralmente nos concursos, né, Enem, essas coisas, vai aparecer as duas coisas juntos. Porque é o comum, né? Você vai falar, a pessoa do tipo A, o quê? A positivo ou negativo? O, positivo ou negativo? Você sempre está tratando as duas coisas juntas, né? Então você vai ter que tratar a genética junto também, tá? Mas não é tão difícil assim, tá? Vamos fazer um exercício aqui bem molezinha, que é esse aqui, tá? Então, ó, observando os genótipos dos indivíduos, já tem todos os genótipos aqui, né? O casal com filho e uma filha. Determine seus tipos sanguíneos, tá bom? Pausa o vídeo aí, tenta fazer. Então, assim, vamos entender por que deu isso daqui. Ele é um tipo A, vamos falar primeiro do sistema ABO, tá bom? Então, ele é do tipo A porque, olha assim, isão A com izinho, a pessoa é tipo A, certo? Izinho, é tipo O. Isão B, izinho, tipo B, ó. Tipo A, tipo B, né? E o tipo A também aqui, ó. Isão A, izinho. Velho, não vou nem explicar isso, porque a gente já viu várias videoaulas sobre isso, certo? Sistema ABO. Agora, vamos lidar com o RH agora. Por que esse RH aqui é positivo? Essa criatura, ela é A, eu sei, mas por que ela é positiva? Porque ela tem um errão. Toda vez que te aparecesse errão, que a pessoa é positiva, tá bom? Ó, errão de novo, positivo. Esse não tem, ó, errinho, negativo. Errinho, negativo, certo? Então é assim que você coloca daí o diagnóstico. A, positivo. B, positivo. O, negativo. A, negativo. Certo? Sucezinho, né? Então, assim, aquele lance que a gente tinha falado lá, que tipo, você é RH negativo, você entra em contato com só um pouquinho do sangue positivo, né? E daí você já desenvolve, né, anticorpos contra, né, esse RH. Tá? Quando que ocorre esse negócio de entrar em contato com só um pouquinho de sangue? Tá? Esse lance aqui, ó, da eritroblastose fetal, tá? Isso aqui é mega importante porque a maioria das questões sobre RH, né, nos concursos aí, vestibulares, a questão de RH, provavelmente eles vão falar esse lance aqui, tá? O que é esse negócio de eritroblastose? É a doença hemolítica do recém-nascido. Tá? O que acontece no recém-nascido, né, com essa doença e o que ela causa? Ela destrói as hemácias do feto, tá? Destrói os glóbulos vermelhos, né, da criança e morre, né? Então, geralmente fatal, tá bom? Como é que rola esse negócio aí? Olha só, envolve duas gravidezes, tá? Então, assim, na primeira gravidez, a mulher que é RH negativo, tá? Mulher RH negativo com um feto positivo, tá?
O que acontece é assim, não existe contato, né, das hemácias do neném, né, do feto com a mãe, desde que a dele é positivo, da mãe é negativo, mas não tem contato durante a gravidez, porque existe a placenta, certo? O problema é que assim, quando nasce a criança, né, durante o parto, pode acontecer de um pouquinho de sangue positivo desse neném entrar em contato com o sangue da mulher, entendeu? Da mãe. Então aí o que que acontece? Ela vai começar a fabricar anticorpos, né, contra esse RH. Só que tipo, o neném não tá mais lá, né? Ele já nasceu, ele já foi embora. Só que agora essa é uma mulher que tem anticorpos anti-RH, né? Ela tem aglutininas, né? Lembra? Aglutininas, anticorpos contra o RH. Quando ela começar a gestar a segunda criança, ela já foi sensibilizada, ela já tem anticorpos. Se essa segunda criança for um RH positivo, vai dar ruim, entendeu? Porque esses anticorpos, anti-RH, eles passam para a circulação da criança e, né, dá uma desgraça ali na segunda gravidez. Esse que é o problema. Então, o problema da eritroblastose fetal é na segunda gravidez, não na primeira. Então, o que os caras fazem hoje em dia, né? Antigamente eles nem sabiam direito por que dava problema na segunda gravidez e tal, e não na primeira e tal. As mulheres seguiam tendo filhos, a criança morria, tudo, ninguém sabia o que era. Mas o que se faz hoje em dia, tá? Tem como prevenir isso? Sim, porque assim, somente 15 a 20 dias após o parto é que a mãe vai, né, começar a produzir essas aglutininas, tá? Que é o contra aqui, ó, isso aqui, tá? Que é os anticorpos contra. Ela não vai começar a produzir, tipo, ó, passou sangue positivo do neném, um pouquinho só, né, dessas hemácias para o sangue da mãe. Pá, imediatamente ela começa a fazer anticorpo? Não. Ela vai demorar um pouquinho até o organismo dela ser sensibilizado. Então, como tem esse tempinho, né? O que os médicos fazem? Já está sabendo, né? Que a mãe é negativa, a criança é positiva, o médico já fica esperto, né? Lógico. Então, assim, logo depois do parto, essa mãe ela recebe soro com anticorpos. E esses anticorpos destroem as hemácias, que eram aquelas pouquinhas hemácias do neném, né? Esses anticorpos destrói as hemácias do filho, né? Que é positivo, antes que o organismo da mãe seja sensibilizado. Entendeu? Então, fazendo isso, o que acontece? Quando ela tiver o segundo filho, ela não vai ter esses anticorpos. Ela vai estar como se fosse a situação do primeiro. Entendeu? Porque ela entrou em contato com essas hemácias aqui, mas ela já recebeu o soro, morreu, matou tudo as hemácias antes que ela começasse a produzir anticorpos. Tá? Então, esse é o recurso que se tem, né, para poder prevenir a eritroblastose fetal, que afeta a segunda criança. Tá? Agora, olha só, tem duas curiosidades aqui também, né? Vamos supor, a mãe, ela é negativa, né? Tem um negativo aqui e o filho é positivo. Mas, se a mãe for B e o filho for A, o contrário, né? Ou se a mãe for A, o filho for B, né? Lembra que é dois tipos totalmente contrários, um não suporta o outro, tá? Isso é uma vantagem, tá? Por que é vantagem? Porque veja só, essa mãe, a pessoa que é RH negativo, ela não tem as aglutininas contra o RH positivo no plasma naturalmente. Lembra que nós falamos isso? Né? Ela não ocorre naturalmente, é só quando é sensibilizada. Mas essa mãe ela tem as aglutininas contra o A, entendeu? Então, quando essas hemácias tipo A do neném aparecerem lá durante o parto, lá umas poucas hemácias do filho, né, do sangue do filho, entrar em contato com esse sangue B da mãe, as aglutininas, né, que são anti-A, que ela tem naturalmente no plasma dela, já vão dar um cacete nessas hemácias A e já mata as hemácias, já destrói logo de uma vez, entendeu? Nem a ver com RH, a questão de tipo, é o B contra o A, sistema BO mesmo, entendeu? Uma oposição aqui que daí a mãe ela já tem naturalmente anticorpos contra esse tipo A, então já mata as hemácias logo de cara, tá? E o que acontece se o filho for negativo e a mãe for positiva? Você pensa, nossa, então a mãe vai estar passando, né, um monte de hemácias positivas ali para o filho, né, de RH positivo, coitado negativo. Como é que vai acontecer? Na verdade, não tem problema, porque não passa hemácias da mãe para o filho. As hemácias não passam, elas ficam retidas na placenta. Entendeu?
E a outra coisa é o seguinte, que esse filho RH negativo, enquanto ele está dentro do útero da mãe, ele não faz anticorpos. Ele não consegue produzir, olha, ele é negativo, certo? Ele teria que produzir anticorpos contra o RH positivo, mas ele não produz, porque ele está dentro do útero, tá? Então a criança ela só inicia, tipo, lá 4, 5, 6 meses depois que nasceu, é que a criança começa, o sistema imunológico dela começa a produzir anticorpos, ele não faz anticorpos, tá bom? Então, vamos fazer aí mais um exercíciozinho desse lance de AB, positivo, negativo, envolvendo essas coisas, né? Então, o sistema BO com o RH também, né? Vamos ver como é que você faria isso. Olha só, o exercíciozinho que parece bem idiota, ele só tem uma linha, né? Ele é bem, nossa, exercício é muito fácil, só tem uma linha. João é AB positivo e Maria é B positivo. É possível terem um filho A negativo? Tá? Olha que coisa mais simples. Só que, velho, quando você vai armar o negócio, você desmaia. Porque assim, o AB positivo tudo bem. Porque vamos pensar no sistema BO, que o único genótipo possível da pessoa AB é isão A, isão B, acabou. Não tem outro tipo de genótipo, tá? Se ele é positivo, vamos pensar aqui do lado do RH, ele é errão, errão ou errão, errinho. Lembra que a pessoa tendo um R desse, um errão desse aqui, ele já é positivo. Então ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. Então tem duas possibilidades para João. Mas a Maria é a treva. Por quê? Porque a Maria é B. E B não é que nem o AB, ele só tem uma possibilidade, isão A, isão B. Não, o B ele tem isão, bezão, isão, bezão, isão, bezão, izinho. Olha aqui, ó. Entendeu? E para as duas situações você tem a situação do RH também, então você vai ficar doido. Porque a Maria ela tem 4 genótipos possíveis. E o João, ele só tem 2. Certo? Imagina a quantidade de quadros de Punnett que você iria armar. Mas você não vai fazer isso. Por que você não vai? Porque você vai focar na pergunta. Entendeu? Você não vai sair igual um maluco fazendo um monte de quadrinhos de Punnett. Ah, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Então, tá louco? Você não vai fazer isso. Tá? Como você vai fazer? Foca na pergunta. É possível ter um filho A negativo? Tá? Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar esse A negativo e vai ver como que é o genótipo dos As negativos. Tá? O negativo, olha, do lado do RH, só pode ser assim. Rinho, acabou. Mas o A, ele tem duas possibilidades, né? Iazão A, iazão A ou iazão Izinho, certo? Isso aqui é o homozigoto, isso aqui é o heterozigoto, tá? Focando no filho. Veja se alguma, sem fazer quadrinho, acho que não há necessidade de fazer quadrinho. Veja aí se você consegue achar algum genótipo dessas possibilidades de Maria, possibilidades de João. Se tem como eles terem um filho assim, ó. O filho pode ser assim ou assim, tá? Pausa o vídeo aí e tenta fazer. Então, olha só. Achamos. É possível eles terem um filho A negativo, tá? Como que é possível isso? Olha só, com esse genótipo aqui do João, né? Ele tem um A para doar, certo? E Iazão, ó, doou um IA. O pai doou para ele. A mãe vai doar o quê? Essa mãe, ela é B, mas ela tem um izinho, ó. Se ela for esse genótipo aqui, ó, ela tem um izinho, joga o izinho lá para ele. Pronto, o garoto é A, ó, certo? Ele é tipo A. E ele tem que ser negativo. Ah, então ele tem que receber errinho e errinho. Só que é um errinho do pai, ó. Tem, ó, no mesmo genótipo aqui. Um errinho do pai e um errinho da mãe. Certo? Então, quando rolar um exercício desse tipo, você não fica desesperado no meio de um monte de genótipos, vai perder horas para fazer isso. Não, você vai focar aqui no que os caras estão perguntando, certo? Aí, quando você foca na pergunta, você vê, como que essa pessoa A negativa ela pode ser? Ela pode ser desses dois jeitos. Aí você vai tentar achar um jeito aqui de, entendeu? Dessa criança herdar um do pai, um da mãe, um do pai, um da mãe, certo? Para poder você chegar nesse negócio aqui, tá bom? Então, qual que é o segredo aqui? Você não pode esquecer que tem que ser um do pai, um da mãe. Não pode vir todos do mesmo lugar, tá? Sempre assim, um veio daqui, outro veio daqui.
Esse é o do sistema ABO. Agora vamos ver o RH. Um do pai, um da mãe. Sempre assim, um do pai e um da mãe. Se você se lembrar disso, beleza. Tá bom? Isso aí. Tchau.